Prepara o coração que uma série com Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese juntos é garantia de algo épico. Mas como eu adoro saber o que tá por trás dessa produção e o que tá por vir, eu descobri na verdade que essa série é baseada num fato real. E hoje a gente vai destrinchar esse fato para saber tudo sobre a série. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. E se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Essa é uma série de vídeos que eu faço sempre quando tem uma série ou filme baseado em história real. Já fiz sobre The Irishman, que é um novo filme do Scorsese, baseado num livro de mesmo nome. E sobre o último filme do Christian Bale, Vice, que ele faz o vice-presidente dos Estados Unidos na época do Bush. Vocês vão encontrar os dois nos cardzinhos pra, se vocês quiserem, assistir depois desse vídeo. Pois bem, essa é mais uma obra magnífica que o Scorsese está envolvido. E não só ele, como o Leozinho DiCaprio, que tem uma carreira muito sólida na indústria. Os dois também têm uma parceria longínqua que se consolidou em 5 longas-metragens e agora uma série da Hulu. The Devil in the White City, que aqui no Brasil o livro pelo menos foi traduzido como O Demônio na Cidade Branca, tá basicamente sambando em várias mãos desde 2003 para se tornar um filme. Passou nas mãos do Tom Cruise, da Catherine Bigelow e só em 2010 foi parar nas mãos do Martin Scorsese e do Leonardo DiCaprio. E depois de muita treta envolvendo essa história, vai se transformar em série e não em filme. Mas pelo menos vai sair do papel, né? Ponto positivo aí pra dupla. A série é uma adaptação do livro de Erik Larson, que conta a história do primeiro serial killer da história dos Estados Unidos em 1893. Dr. Henry H. Holmes era um homem que tinha histórico de abuso familiar e bullying na escola. E por conta dessas coisas e de ter sofrido muito durante esse período, ele ficou meio fascinado pela morte. Depois disso tudo, ele teve uma vida normal, ainda flertando com a morte, mas ele casou, teve filho e tudo mais. Inclusive, ele estava até estudando numa universidade de medicina. Só que o que um malandrão fazia, né? Ao invés de estudar como uma pessoa comum, ele ia lá estragar os corpos, mutilar os corpos da universidade. E aí, graças a esses danos, ele ganhava dinheiro do seguro. Era um esquema que ele tinha lá que funcionava. Só que ele pegou tanto gosto por isso que ele abandonou a família e foi mudando de cidade em cidade para poder assassinar pessoas. Tudo porque ele era um psicopata. E frequentemente ele matava criancinhas, ou seja, uma desgraça de ser humano. Em 1888, ele se mudou para Chicago e ele começou a ter ideia e efetivamente construiu o castelo de assassinatos dele, que ficou conhecido posteriormente como Murder Castle, porque na verdade ele foi construído para ser um hotel. E aí algumas fontes dizem que o hotel na verdade foi mal feito, outras dizem que foi feito para esse fim. Só que assim, era um hotel bem esquisito, mas ainda assim era um hotel. Então na verdade o lugar era um lugar monstruoso com mais de 100 quartos, todos eles totalmente adaptados para a vítima não escapar de jeito nenhum e ser torturada no processo. Aí tinha de tudo lá dentro, né? Portas que abriam só do lado de fora, escadas e locais que não davam em lugar nenhum, e várias coisas para meio que dar uma esperança da pessoa sair sem dar ela de fato. E a planta desse castelo era feita para confundir a pessoa, cheia de portas e corredores que faziam com que ela andasse e andasse sem achar a saída. Então a pessoa que entrava lá poderia morrer de diferentes formas, em diferentes quartos preparados para isso. Poderia sufocar, morrer enforcada, morrer de calor, de fome, de sede por não conseguir sair. E aí a imaginação que guia vocês, porque ele era bem criativo na construção e adaptação de alguns quartos. E claro, como ele era médico, ele sabia eliminar os corpos de boas. Podia vender partes, esqueletos para as universidades, cremar no crematório que ele tinha próprio para isso. Alguns ele aproveitava para estudar na mesa dele, estripar, fazer o que ele tinha que fazer ali e depois cremar. Então nesse período entre a construção do castelo, a idealização da feira e a feira propriamente dita em 1893, ninguém tem ideia de quantas pessoas ele matou porque não tem como saber. Tem como associar pessoas desaparecidas a ele próprio confessou 28, mas a polícia só conseguiu associar e linkar ele com menos de 10 assassinatos. Só que não foi nem isso que chamou a atenção da polícia pra ele no início. Como ele fraudava seguros, os assassinatos foram, na redundância que a frase pede, um plus a mais. Mas beleza, de qualquer forma, eles conseguiram condenar ele pelos crimes que ele cometeu. Enquanto ele fazia isso, ficava tranquilaço, bem devagar, pegando poucas vítimas por vez e sem ser pego pela polícia, as coisas iam mudando no entorno do hotel e nas interações sociais que ele tinha também, porque ele acabou casando com 3 mulheres ao mesmo tempo e matando o melhor amigo e a família dele. Mas um homem em particular iria mudar o jogo pra ele, e aí o levaria à condenação posteriormente. Em 1893, Chicago e o mundo conheceriam a maior feira que qualquer um já tinha visto.
Criada para celebrar o aniversário de 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo em 1492, a Feira Mundial atingiu um patamar astronômico de visitantes e muitos turistas se dirigiam àquela região. Essa feira foi desenvolvida por Daniel Burnham, um arquiteto que desenvolveu toda a planta dela, e com isso, sem querer, ele desmascarou o hotel mais assassino que os Estados Unidos já conheceu, porque como era o hotel mais próximo da feira, ficou conhecido também como o Hotel da Feira Mundial. Agora imagine escalonar os assassinatos e fazer com que mais de 1000 turistas desaparecessem completamente naquela época. Eu pensei em trazer toda a parte da condenação dele, o que aconteceu com ele de fato, mas eu resolvi deixar de fora, pra não estragar o plot da história. Mas ele teve o fim que mereceu e foi muito bem merecido. E muita gente associava ele a ser o Jack Stripador também, porque achava que ele tinha escapado de alguma forma. Mas com a exumação do corpo e tudo mais, ficou comprovado que não era, que ele tinha morrido mesmo. Mas ele com certeza foi um dos piores e talvez um dos mais inteligentes psicopatas dos Estados Unidos. O que me deixa empolgada de ser uma série e não um filme é que eles podem explorar todo o passado do médico e do arquiteto, se eles quiserem, até chegar na construção do castelo propriamente dita e na construção da feira. E eu tô bastante curiosa pra saber como o Scorsese e o Léo vão desenrolar essa história, e principalmente porque o Léo vai interpretar o Holmes, já que pra chegar próximo do resultado que ele era, não vai ser muito difícil, eles até têm o formato do rosto meio semelhante. Em 1895, o prédio foi queimado e explodiu, e os destroços ficaram lá até 1928. No local, eles construíram um correio que fica lá até hoje, e ele foi condenado um ano depois, em 1896. É claro, pode existir muito sensacionalismo na história dele nos métodos que ele utilizava, mas creio que o material utilizado é o mais correto para se ter em mãos na hora de recriar essa história toda, ou seja, o livro do Eric Larson. Até o momento da gravação desse vídeo, o ator que interpretaria o arquiteto ainda não tinha sido escolhido e a data de estreia da série também não tinha sido anunciada. Tudo que a gente sabe até então é que vai ser baseado nesse livro que conta essa história, que a história é baseada num fato real e que, se tudo der certo, ela vai sair do papel em 2020. Com um ator à altura, logicamente, para dividir a tela com o Leozinho. E vocês, conheciam essa história? Estavam sabendo dessa série ou nem sabiam de nada? Comenta tudo aqui nos comentários pra gente conversar sobre. E se gostar, já sabe, não esquece de dar o like, de ativar a sinetinha e de se inscrever no canal, porque tem vídeo toda semana. Eu, se fosse você, não perdia. Até a próxima e tchau!